Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo e hoje na minha leitura da Bíblia de Estudo Andrews farei a leitura da introdução ao primeiro livro de Moisés chamado Gênesis. Aqui essa introdução é dividida em algumas partes, a primeira delas é referente ao título. O título do livro em hebraico é Bereshit, ou no princípio, que é a primeira palavra do texto hebraico. A tradução grega Septuaginta usa a palavra Geneseos, ou Gênese, que foi adotada na Vulgata Latina e se tornou o título da maioria das traduções. Gênesis faz parte do Pentateuco. É um dos 5 livros associados a Moisés, os quais o judaísmo e a igreja cristã primitiva consideravam um só volume. No judaísmo, o Pentateuco também é conhecido como Torá, ou Lei, formando uma unidade estrutural cuja base é a história das peregrinações do povo de Deus e cujo centro é o livro de Levítico. Autor e data. Embora o Gênesis não tenha um autor explícito, o livro tem forte associação à figura de Moisés, conforme sugerem referências no Novo Testamento, como por exemplo em Atos 15:1, que se refere à circuncisão como costume de Moisés. Também recomendo a leitura de João 7:22. Ao longo da história, a maioria dos intérpretes cristãos e judeus tem identificado Moisés como autor ou editor do Pentateuco. Todavia, nos últimos 2 séculos, paralelamente à ascensão do racionalismo, essa ideia foi questionada. Usando o método literário da alta crítica da Bíblia, eruditos sugeriram que o Pentateuco seria resultado de uma complexa história editorial baseada em, no mínimo, 4 fontes escritas por autores anônimos entre o 10º século e o 15º século a.C. Considerando a cronologia bíblica e as evidências internas de Gênesis, é mais provável que o livro e o restante do Pentateuco tenha de fato sido escrito por Moisés em algum momento do século XV a.C. Uma vez que ele certamente não foi testemunha ocular dos acontecimentos narrados em Gênesis, como a criação, a queda, o dilúvio e a história dos patriarcas, é mais provável que, além de haver recebido orientação divina e visões, Moisés também tenha consultado coleções de histórias, notas, registros e tradições genealógicas. O conteúdo e temas. Os inícios são um dos temas centrais de Gênesis. A terra, o céu, a luz, as trevas, os animais, as plantas, a humanidade, o casamento, o sábado, a aliança familiar, o pecado e a salvação, tudo isso tem seu princípio registrado no livro. Por meio da distribuição cuidadosa de notas genealógicas ao longo da obra, o leitor é lembrado da importância dos princípios ou nascimentos e da continuidade. Gênesis também é fundamental para a compreensão do restante da Bíblia. Teologia, ou Deus é o Criador e Salvador. Teologia, Deus é Criador e Salvador. Antropologia, ou a humanidade foi feita do pó da terra e o pó e retorna ao pó. Sociologia, que é a compreensão do casamento, da família e da comunidade mais ampla. Cosmologia, sobre as origens do cosmos. Soteriologia, que é o estudo do plano da salvação à luz da criação e da queda, são apenas algumas das ideias fundamentais de Gênesis, necessárias para o entendimento do restante das Escrituras. Outros assuntos teológicos importantes, que ligam a criação à recriação, envolvem o tema da desordem ou desordem-ordem. Gênesis 1:2 descreve a terra em um estado de desordem, sem forma e vazia, mas a palavra divina levou ordem ao caos de maneira sistemática, formando e preenchendo tanto o espaço físico quanto o temporal. O sábado é o auge da vida ordenada e santificada. No entanto, a entrada do pecado no mundo, conforme vista na narrativa da queda em Gênesis 3, inverteu a ordem inicial da criação, gerando desordem e afetando o homem, a mulher e o restante da criação. Uma desordem ainda maior ficou visível por ocasião da primeira morte humana, e quando a depravação da humanidade levou ao juízo divino, ocasionando a destruição quase completa do mundo por meio do dilúvio. Mesmo depois do dilúvio, a desordem continuou a reinar suprema, conforme se pode ver no juízo divino de confundir as línguas e dispersar as pessoas. Essa daqui foi a leitura então de parte da introdução ao livro de Gênesis, aqui na Bíblia de Estudo Andrews. Na minha próxima leitura finalizarei essa leitura da introdução. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.